Há histórias que não gritam quando acontecem, apenas esperam o tempo passar para doer mais fundo. Hoje você vai ouvir sobre um milionário, dois gêmeos, uma babá pobre e uma descoberta que ninguém estava preparado para enfrentar. Essa não é uma história sobre dinheiro. É sobre o preço invisível das escolhas, sobre erros silenciosos e sobre aquilo que só o tempo tem coragem de revelar. Se essa história tocar você em algum lugar que nem sabia que existia, se inscreva, ative as notificações e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E me diga nos comentários o que o tempo já revelou para você que ninguém mais percebeu. Ele era conhecido como um homem que venceu cedo demais, desses que acumulam números enquanto perdem momentos, um milionário respeitado, admirado, mas estranhamente vazio, vivendo numa casa grande demais para o silêncio que carregava por dentro. O dinheiro nunca foi problema, mas também nunca foi solução, porque quanto mais ele conquistava fora, mais distante ficava do que realmente importava dentro daquela casa. Chamavam ele de visionário, frio, calculista, alguém que não se abalava, mas poucos percebiam o peso nos olhos e a rigidez no sorriso de quem aprendeu a fugir do passado para não encarar as próprias falhas. Para ele, prover era sinônimo de amar. Pagar tudo era o mesmo que estar presente, e assim foi justificando ausências, reuniões perdidas, conversas adiadas, enquanto o tempo seguia seu curso implacável. À noite, parado diante da janela, havia momentos em que ele se sentia paralisado, como se algo gritasse por dentro sem encontrar voz. Uma sensação incômoda de que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o que. Ele não sabia, mas já estava sendo observado não por investidores nem pela mídia, e sim por alguém simples, invisível aos seus olhos acostumados ao luxo. Alguém que via a casa de dentro para fora e entendia o que ele nunca quis enxergar. Porque enquanto ele erguia impérios e acumulava riqueza, dentro daquela casa, outra história crescia em silêncio, envolvendo dois gêmeos esquecidos emocionalmente e uma presença discreta que logo mudaria tudo, preparando o terreno para uma revelação impossível de ser ignorada. Os gêmeos cresciam como duas sombras pequenas dentro de uma casa enorme, cercados de conforto material, mas famintos de algo que dinheiro nenhum compra, vivendo uma infância silenciosa, onde risos eram raros e perguntas ficavam sem resposta. Eram crianças que aprenderam cedo a observar mais do que falar, a dividir o mesmo quarto e a mesma solidão, desenvolvendo entre si uma conexão quase invisível, como se um sentisse a dor do outro sem precisar de palavras. Enquanto outras crianças falavam dos pais com entusiasmo, eles falavam pouco, não por falta de sentimentos, mas por não saberem exatamente o que dizer sobre um pai que estava sempre presente no nome e ausente no olhar. Havia dias em que um deles fingia ser forte para proteger o outro, mesmo sendo tão pequeno, criando uma maturidade precoce que ninguém ensinou, apenas imposta pelas circunstâncias. O silêncio da casa moldava seus comportamentos, seus medos e até seus sonhos, fazendo com que se acostumassem a esperar, mesmo sem saber exatamente pelo quê. Às vezes, observavam o pai de longe, como quem olha um estranho importante demais para ser interrompido, carregando perguntas que nunca encontravam coragem para fazer. Enquanto esses dois pequenos aprendiam a sobreviver emocionalmente, havia alguém que percebia cada detalhe, cada olhar perdido, cada pedido silencioso de atenção, preparando o terreno para uma presença que mudaria o rumo dessa história. A babá entrou naquela casa grande sem fazer barulho, com roupa simples, voz calma e um olhar atento que enxergava além do óbvio. Alguém pobre de posses, mas rica em sensibilidade, dessas pessoas que percebem o que ninguém pergunta. Desde o primeiro dia, ela notou o silêncio estranho dos gêmeos, a forma como se olhavam antes de falar, como se pedissem permissão um ao outro para existir.
Diferente de todos, ela sentava no chão, escutava histórias incompletas, observava gestos pequenos e entendia dores grandes, criando um vínculo feito de presença real e cuidado diário. Para ela, não eram apenas crianças bem cuidadas, eram dois corações tentando se proteger do abandono emocional que ninguém nomeava. Enquanto o milionário passava apressado pelos corredores, ela permanecia, enxugava lágrimas discretas, inventava jogos simples e oferecia algo que nunca constou no contrato: atenção genuína. Com o tempo, os gêmeos começaram a sorrir mais quando estavam com ela, a confiar, a se abrir, mostrando lados que o próprio pai desconhecia. E sem perceber, aquela mulher simples passou a ocupar um espaço silencioso demais para ser ignorado. Um espaço que logo colocaria o milionário diante de um choque que ele jamais imaginou enfrentar. O choque veio num momento comum demais para ser esquecido. Daqueles em que a vida decide mudar tudo sem aviso, quando o milionário ouviu algo simples que desmontou anos de certezas cuidadosamente construídas. Ao passar pelo corredor, ele escutou uma conversa baixa, palavras inocentes ditas pelos gêmeos, falando da babá como alguém que realmente os entendia, como alguém que estava sempre ali quando o medo aparecia. Aquilo o paralisou, não fisicamente, mas por dentro, como se o chão tivesse se movido sob seus pés, despertando uma sensação desconfortável de substituição e culpa. Pela primeira vez, ele percebeu que havia perdido um lugar que nunca pensou em disputar: o espaço emocional dos próprios filhos. O silêncio que antes lhe parecia normal, agora soava acusador. Cada passo pela casa parecia ecoar perguntas que ele nunca quis responder. Ele tentou ignorar, racionalizar, dizer a si mesmo que era exagero, mas algo havia sido quebrado, e não havia como fingir que não sentira. Porque naquele instante, o milionário começou a suspeitar que havia muito mais acontecendo dentro daquela casa do que ele jamais se permitiu enxergar. A descoberta não veio como um grito, mas como um peso lento que foi se instalando no peito do milionário, à medida que ele começou a observar os próprios filhos com olhos que nunca tinha usado antes. Ele percebeu gestos pequenos, o modo como os gêmeos se encolhiam quando ele se aproximava, como buscavam a babá com o olhar antes de responder qualquer coisa, como se precisassem de segurança para existir. Aos poucos, ficou claro que aquelas crianças não eram tímidas por natureza, mas cuidadosas demais, moldadas por ausências repetidas e promessas não cumpridas. Ele começou a entender que os filhos tinham aprendido a não esperar, a não pedir, a não se decepcionar, criando um mundo interno onde ele não tinha entrada. Essa constatação doeu mais do que qualquer prejuízo financeiro que já enfrentara, porque revelava algo irreversível, o tempo que não volta. Pela primeira vez, ele sentiu medo de não ser necessário, de ter se tornado um estranho na própria casa, alguém que provê tudo, menos o que realmente importa. E essa verdade silenciosa abriu espaço para uma transformação que ele não planejou, mas que agora era impossível adiar. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi um processo lento, desconfortável e profundamente humano, como tudo que é real, porque aceitar a própria falha exige mais coragem do que conquistar qualquer fortuna. O milionário passou a sentir um aperto constante no peito, uma mistura de culpa, arrependimento e medo, percebendo que não podia comprar o passado nem apagar as ausências que marcaram os filhos. Pela primeira vez, ele desacelerou, cancelou compromissos, ficou em casa sem saber exatamente o que fazer, apenas sentindo o peso das próprias escolhas. O homem seguro deu lugar a alguém vulnerável, confuso, tentando aprender algo que nunca lhe ensinaram: estar presente de verdade. Havia noites em que ele chorava em silêncio, não por fraqueza, mas por finalmente entender o que havia perdido enquanto acreditava estar vencendo. Essa dor, porém, trouxe algo novo,
uma vontade genuína de mudar, não por aparência, mas por necessidade emocional. E foi nesse estado de fragilidade que ele se voltou para a única pessoa que parecia compreender tudo aquilo antes dele. A conversa entre o milionário e a babá aconteceu sem formalidades, sem acusações, apenas com uma honestidade desconcertante que ele não estava acostumado a enfrentar. Ela falou com respeito, mas sem medo, contando o que via todos os dias, os silêncios, as perguntas não feitas, o jeito como os gêmeos aprendiam a se proteger emocionalmente. Cada palavra era como um espelho, refletindo falhas que ele nunca quis enxergar, mas que agora não podia mais negar. Ele ouviu em silêncio, diferente de tudo o que já fizera, entendendo que aquela mulher simples não estava ali para ocupar seu lugar, mas para preencher um vazio que ele deixara. Pela primeira vez, ele agradeceu alguém não por eficiência, mas por humanidade, reconhecendo o cuidado invisível que sustentara seus filhos quando ele não esteve. Aquela conversa não resolveu tudo, mas abriu uma porta que nunca mais se fecharia, uma chance frágil, porém real, de reconstrução. E enquanto os dois adultos compreendiam a dimensão daquele momento, os gêmeos observavam, sentindo que algo finalmente começava a mudar. Depois de tudo o que foi revelado, o milionário nunca mais conseguiu voltar a ser quem era antes, porque algumas verdades, uma vez vistas, não permitem retorno. Ele passou a reorganizar a própria vida, não em torno de negócios, mas de prioridades, entendendo que sucesso sem vínculo é apenas solidão bem decorada. Começou a estar presente nos detalhes, nas rotinas simples, nos silêncios compartilhados, aprendendo que amor não exige grandes gestos, apenas constância. Ainda havia culpa, ainda havia dor, mas agora existia consciência. E isso mudou a forma como ele caminhava pelo mundo. O homem, antes paralisado emocionalmente, passou a agir com intenção, aceitando que não podia recuperar o tempo perdido, mas podia honrar o tempo que ainda existia. Essa mudança não foi perfeita nem rápida, mas foi real. E pela primeira vez, ele sentiu que estava construindo algo que não podia ser perdido com uma queda financeira. E enquanto ele aprendia a viver de outro jeito, o tempo, que antes parecia inimigo, começava lentamente a se tornar aliado. Essa história não pertence apenas a um milionário, a dois gêmeos ou a uma babá pobre. Ela pertence a qualquer pessoa que já confundiu presença com obrigação e amor com provisão. O tempo revela não só erros, mas também oportunidades, mostrando quem esteve ausente, quem cuidou em silêncio e quem ainda pode mudar. Ele não grita, não acusa, apenas mostra. E quando mostra, exige coragem para encarar. Alguns usam essa revelação para endurecer, outros para fugir, mas os mais raros escolhem transformar. No fim, o tempo não pergunta quanto você ganhou, apenas com quem você esteve quando realmente importava. E talvez a maior reflexão dessa história seja simples e desconfortável ao mesmo tempo. Ainda há tempo de mudar, ou você também está adiando o que não pode esperar? Os gêmeos sentiram a mudança antes mesmo de entenderem o motivo. Perceberam no jeito do pai, no tempo que ele passou a ficar, no olhar que agora descia até a altura deles, como se finalmente os enxergasse de verdade. Aos poucos, o silêncio da casa foi sendo quebrado por conversas simples, risos tímidos e momentos pequenos, mas cheios de significado, criando um espaço onde eles não precisavam mais se esconder emocionalmente. O milionário entendeu que não havia como apagar o passado, mas podia escolher não repetir o erro, aprendendo que presença não se compra e afeto não se terceiriza. E babá continuou ali, não como substituta, mas como parte de uma história que ajudou a se reescrever. Alguém que o tempo colocou no caminho certo no momento exato. Aquela casa deixou de ser apenas um símbolo de riqueza e se transformou num lugar de reconstrução emocional, onde falhas foram reconhecidas e tentativas passaram a existir.
O tempo revelou verdades duras, mas também ofereceu uma chance rara, a de mudar antes que fosse tarde demais. E essa história nos lembra que o maior legado que alguém pode deixar não está no que construiu fora, mas no que escolheu cuidar por dentro, porque no fim, o tempo sempre revela quem esteve presente e quem apenas passou.